Amém, amados e amadas. Deus, Ele é fiel. E Deus colocou uma palavra no meu coração hoje para falar para vocês. Olhe para a pessoa que está do seu lado, né, distante, mas olhe e diga assim: saia da caverna. Mais forte, amados, diga com convicção: saia da caverna. Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de 1 Reis. Primeiro Reis. Pastor, vá marcando aí meu horário, viu? 1 Reis, capítulo 19. Primeiro Reis 19. Amém? Quantos encontraram? Amém? Aleluia. 1 Reis, capítulo 19, eu gostaria que vocês acompanhassem. E quando eu terminar essa leitura, a gente vai cantar um louvor. Eu já falei com o líder ali da comunicação, né, tá na técnica. Hoje está tão lindo aquele local ali, ó, recheado de guerreiros, né, dos futuros operadores aí da Igreja de Atos. E diz assim, 1 Reis, capítulo 19. Amém? Podemos ler? E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Aqui é Jezabel ameaçando Elias. Essa primeira parte. Depois a gente lê no 3, o que vendo ele, Elias, se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo. Aqui a gente vê Elias fugindo e a gente vê Elias totalmente desanimado. Em seu ânimo a morte disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. A gente vê, quando a gente lê aqui, a provisão de Deus. Deus cuidando de Elias. Versículo 8 do capítulo 19. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu conserto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei a buscar, e buscam a minha vida para me matarem.
E ele disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o concerto, derrubaram os altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e busca a minha vida para me matar. Isso aqui se chama a desculpa que Elias estava dando, porque ele estava se escondendo. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azal, rei, sobre a Síria, também Geu, filho de Nissim, ungirás reis de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate de Abel, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á, e o que escapar da espada de Geu, matá-lo-á a Eliseu. Amém? Amém, amados? A gente leu aqui um texto que fala sobre Elias. E tudo começou porque ele estava sendo ameaçado por Jezabel. E quando eu comecei dizendo assim, para você falar para o seu vizinho, dizendo assim: saia da caverna. Saia da caverna. E a gente vai entender o porquê Elias entrou na caverna. E a gente vai entender que na nossa vida também acontece isso. Mas eu quero dizer nessa noite, amados, a cada um de vocês que estão aqui, que tem um lugar de segurança, um lugar que Deus está esperando. Agora nós temos que procurar este lugar, porque Deus está esperando que você saia dessa caverna e que você entre neste lugar. Esse lugar é no Senhor. Quando a gente cantou, enquanto a gente cantava esse louvor, veja que nesse lugar muitas coisas não acontecem, né? Quantas coisas, os sonhos não se abortam, a nossa fé é fortalecida. Esse lugar é no Senhor, sabe, amados? Elias, o nome Elias significa meu Deus é Jeová. E a história de Elias, ela foi marcada por milagres. A história de Elias, ela foi marcada pela mensagem que ele pregava. E a história de Elias, ela foi marcada pelo homem que Elias era. E como nós temos características. Se eu perguntar assim, quem é Raíssa? Né? Alguém pode dizer, alguém que não seja da família, mas outra pessoa pode dizer assim: Raíssa é assim. Raíssa tem um cabelo com luzes. Raíssa é aquela menina que ela tem um jeito meigo, né? E aí começa a falar de Raíssa, as características. Quem é Jéssica, né? Jéssica é aquela moça tímida, né? Aquela moça que você olha para ela, aquela moça tranquila. Cada pessoa tem sua característica. Né? Várias características. Jéssica é uma mulher inteligente. E todos nós temos características. E Elias, ele era um homem com várias características. E a Bíblia diz que Elias era um profeta. E Elias, ele veio de uma cidade, amados, que no Novo Testamento, o Novo Testamento nem menciona a cidade que Elias morava. No Velho Testamento.
Elias era de uma cidade pequena, Elias era de uma cidade desprezível, uma cidade subdesenvolvida. Mas sabe que foi desse lugar que Deus tirou um profeta. Foi desse lugar que Deus tirou um homem que enfrentou uma mulher diabólica chamada Jezabel. E sabe o que é que Deus está dizendo nessa noite? Ele está falando para cada um de nós que não importa quem você é, não importa onde você mora, não importa, porque Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Deus é um Deus de propósitos. Você não está aqui sentado ouvindo a palavra de Deus simplesmente por um acaso. Os membros da igreja de Atos, homens e mulheres da igreja de Atos, Deus tem levantado para fazer a obra dele. Só que existe, amados, no reino espiritual, demônios trabalhando para que isso não aconteça. Para levar você, tirar você do caminho, do foco e colocar você dentro de uma caverna. Por isso que nós começamos dizendo assim, saia da caverna. Nós passamos esse tempo todo aí, eu acho que mais de 100 dias. Foram mais de 100 dias, né? Hoje eu vinha dizendo ao meu marido no carro, eu digo, veja como a situação que nós estamos hoje. Temos que usar uma máscara, né? Antes a gente eu ficava imaginando uma mulher, essas mulheres árabes, essas mulheres aí tão bonitas, mas com o rosto todo coberto, sem mostrar o cabelo, sem mostrar o rosto. Hoje nós estamos usando uma máscara, que coisa ruim, né? E principalmente para as mulheres que querem mostrar a maquiagem, o batom, né? A gente fica até destreinada, as mulheres, de usar batom nessa pandemia. Veja como a situação está. Mas assim, são coisas que querem nos paralisar. E como a simples máscara, que muitas vezes pessoas se sentem paralisadas, na nossa vida existem várias situações que se levantam para nos paralisar e nos levar para a caverna. E tem pessoas que entram na caverna, mas quer ficar lá dentro da caverna, não quer sair da caverna, mas Deus, Ele quer tirar você da caverna, amados. Caverna não é o seu lugar. O seu lugar é na presença de Deus. É na presença de Deus. Há um lugar, este lugar chama-se presença de Deus. E sabe o que aconteceu? Sabe as características de Elias? Veja se você tem essas características. Elias era um homem íntegro. O que é um homem íntegro? Um homem honesto. Um homem que você olha assim e diz assim, eu fico procurando defeitos, eu fico procurando erros naquele homem e eu não consigo ver. Elias era um homem íntegro. Um homem que não se corrompia com as coisas malignas. Um homem íntegro. E sabe, nessa noite, Deus ele está levantando, Deus tem levantado, Deus tem chamado os seus filhos, homens e mulheres, para serem homens íntegros, mulheres íntegras. Mulheres que alguém olhe para você e diga assim, fulano é uma mulher íntegra, uma mulher de confiança, um homem de confiança, uma mulher que não mente, uma mulher que eu possa confiar. Ali realmente vai uma mulher de Deus. Será que estão dizendo isso de vocês? Que você é um homem e uma mulher íntegra. Elias também, ele era um homem obediente. Um homem que obedecia a palavra de Deus. Deus tinha um chamado para Elias. E ele obedeceu a palavra de Deus, amados. E sabe, Deus tem chamado o seu povo, Deus tem falado, Deus tem mostrado na sua palavra, mas muitas vezes nós só queremos viver na desobediência, nas mínimas coisas. E Deus chamando para fazer o seu ir e para viver na sua presença. Mas o mais confortável é viver uma vida medíocre. É viver na vida que agrada lá fora do que viver uma vida que agrada a Deus.
E é por isso que essas cadeiras hoje, né? Essas cadeiras não estão cheias, assim como em outras igrejas. Porque você sentar aqui é muito fácil. Mas você sentar e viver uma vida íntegra, viver uma vida de obediência, aí é que são elas. Você está numa igreja e você viver a palavra é muito difícil. Mas é tão prazeroso, sabe, amados? É tão prazeroso você passar uma pandemia dessa, tantas situações, e você saber que tem um Deus cuidando de você, né? Que um Deus que cuida. Você pode ter sido até infectado, mas Deus, Ele livrou você de uma situação pior. Deus livrou você da morte. E você tem que glorificar ao Senhor. Dar toda a honra e toda a glória ao Senhor. Elias também, ele era um homem determinado. Ele era um homem determinado. Deus mandava, ele ia e falava. Ele ia e fazia. E o povo de Deus tem que ser homens e mulheres determinados, amados. Muitas vezes na igreja, homens e mulheres com medo. E começa dentro da igreja, às vezes o pastor manda não. Diz o que, olha, amados, Deus está mandando fazer isso. Ah, pastor, não sei. Sabe? E a vida aí, muitas coisas tendo que acontecer, podendo acontecer. Mas as pessoas descansadas, sem nenhuma determinação. E Deus está chamando homens e mulheres determinados, com as características de Elias. Elias também era um homem humilde, mesmo sendo um homem que se mostrava assim, um homem arrogante, porque ele era um homem duro, tinha uma posição, mas ele era um homem humilde, um homem que sabia ouvir. Ele era um homem humilde. Elias também, amados, ele era um homem dependente de Deus, homem de oração. Amados, Deus está querendo que os seus filhos dependam dEle. Deus está chamando os seus filhos para depender dEle. Sabe o que é você depender de Deus? É você saber que tem uma situação para resolver na sua vida. Tantas coisas, mas você vai dizer assim, Senhor, eu dependo do Senhor. Na minha vida só vai acontecer aquilo que o Senhor determinar. Porque eu não dependo do meu patrão, eu não dependo de ninguém, eu dependo do Senhor. É o Senhor que vai dizer o que é que eu tenho que fazer. Isso é a dependência de Deus. É você depender, porque às vezes os homens e as mulheres de Deus, tantas decisões a serem tomadas, e aí vai tomando, não procura Deus, não depende de Deus, aí quando a coisa não dá certo, quando o caldo entorna, aí, porque não dependeram, amados, do Senhor, aí toma decisões, aí vai tomar empréstimo, aí faz tanta coisa, e mede, e vai fazendo, e daqui a pouco está uma bola de neve, e quando vai ver, dependeu de Deus, sentou, orou, conversou com Deus, para perguntar, Senhor, é isso mesmo que eu tenho que fazer? É esse passo que eu tenho que dar? Eu tenho que fazer isso? Isso, amados, é dependência de Deus. Hoje, eu estava conversando com a irmã, que como é bom quando a gente ora por uma situação. Você apresenta uma situação ao Senhor e você está ali orando. Pai, e daqui a pouco, tchum, a coisa acontece. E aí você tem a certeza, sabe por quê? Porque você estava orando por aquilo. E aí você tem a certeza que é a resposta de Deus, porque você estava orando. Simplesmente Deus, Ele responde. Mas nós temos que depender do Senhor e não dar um passo a mais, porque nós temos que esperar no Senhor. A outra característica de Elias, Elias era um homem de fé. Quantos homens e mulheres de fé nós temos aqui? Se você depende de Deus e se você tem fé, que vai acontecer. Tem pessoas que não creem, estão aqui ouvindo a palavra, mas quando sair ali naquela porta,
parece que tudo acaba. Parece que não ouviu nada. Nada, não sei. Ai, apareceu aquela porta de emprego, mas eu não sei se eu vou. Eu não sei se vai dar. Eu não sei. Eu não sei. Homens e mulheres de fé. Pai, em nome de Jesus, eu creio e comece a orar que essa situação vai ser resolvida. E você começa a orar, Pai, eu tenho ouvido a tua palavra, Pai, na igreja. Terça-feira, culto de oração, quinta, escola de sabedoria, domingo. Pai, eu tenho ouvido a tua palavra. E isso dentro de mim tem que gerar fé. Sabe, e aí você vai orando e você vai crendo, amados. E Deus, Ele tem resposta para aqueles homens e mulheres que têm fé. Elias era um homem que se submetia a Deus, ao aprendizado. Sabe o que é você se submeter a Deus? É você deixar as suas armas, é você deixar, você se despir da sua roupa, daquilo que você tem, e você dizer assim: Senhor, estou submetido a Ti. Pai, eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. É você se submeter, você aprender com Deus. Muitas vezes, nós estamos aqui na igreja, na nossa vida, mas a gente acha que a gente nunca pode aprender. A gente acha que a gente não tem mais nada o que aprender. Parece que o nível de aprendizado, né, já acabou, já cessou. E aí, mas eu não tenho nada que aprender, eu já sei de tudo. Mas não, irmãos. Inclusive, tem um filósofo que ele falou assim, o que eu sei é que nada sei, né? Por quê? Porque, na realidade, a nossa vida, cada dia, são dias de aprendizado, nós temos que aprender. A gente vem aprendendo, às vezes eu estou conversando com o Maurício em casa, e quantas coisas a gente vai aprendendo um com o outro, a gente vai conversando, a gente vai assistindo uma palestra, né? E a gente vai aprendendo. Mas tem pessoas que não, que acham que já está no nível de aprendizado, que não precisa mais de conselho, não precisa mais de nada. E interessante, quando a gente vai vendo, é cabeçada em cima de cabeçada. Porque a pessoa não se submete a Deus, a pessoa não ouve a palavra de Deus, a pessoa não está pronta para aprender, porque acha que não quero mais conselho. E às vezes a gente fica em casa e avaliando situações que acontecem dentro da igreja. E muitas vezes são situações que a gente aconselhou, muitas vezes são situações que a gente viu e a gente foi lá e sinaliza e tal, mas aí quando a gente vê, a pessoa vai e faz do jeito dela. E quando a gente vê, lá na frente o resultado, a cabeçada. Por quê? Porque não se submeteram, porque não estavam prontas para aprender, não estavam querendo aprender. E nós temos, amados, que aprender a cada dia. E como Elias, ele ensinou isso. E ele colocou diante de Deus, e as características para ele ser um grande profeta de Deus, foi ele ter essas características. Elias, ele foi um homem que teve experiências com Deus. Quando a gente vai ler lá no 1 Reis, capítulo 18, a gente vai ver que quantas coisas aconteceram. Elias, ele teve a experiência com a viúva de Serepta, né? Ele chegou lá, a mulher estava sem alimento, e ele disse: me dê o alimento, e a mulher deu, e Deus abençoou a botija da mulher, ela teve provisão num período de seca. Depois o filho dessa mulher ficou doente, Deus usou Elias, foi lá, e o filho dela foi curado. E sabe o que aconteceu? Elias foi um homem que Deus mandou até Baal para falar que ia chover. Mas era o Deus de Elias que ia prover a chuva. E sabe o que aconteceu? Lá
naquele monte, né, no Monte Carmelo, os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, eles foram porque eles queriam mostrar que o Deus que ia fazer cair fogo do céu eram os profetas de Baal. E sabe o que aconteceu? Sabe qual foi o Deus que se levantou e caiu fogo do céu? O nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. E Deus usou Elias para dizer ao rei Acabe sobre aquilo. Veja que quantas coisas aconteceram na vida de Elias. Um homem usado por Deus. Elias era um grande material humano de Deus, amados, um grande profeta. Mas diante disso tudo, um homem que orou e que fez cair o fogo do céu. Um homem que foi usado por Deus para fazer milagres. Quando uma mulher chamada Jezabel disse: Elias, se prepare que você vai morrer. Aquilo abalou a estrutura daquele homem. Aquilo, ele teve tanto medo que ele foi se esconder, ele fugiu. Porque Jezabel era uma mulher diabólica. Jezabel era uma mulher que dominava o rei Acabe. Jezabel era uma mulher maligna. E sabe que dentro da igreja, muitas vezes, tem mulheres com características de Jezabel. E nós temos que ter muito cuidado. Mulheres com características e são chamadas de Jezabetes. Mulheres com características de Jezabel. Mulheres que querem se levantar. Mulheres que querem dominar. Mulheres que querem se mostrar cada vez mais sensuais. Cuidado com a sensualidade, porque isso é espírito de Jezabel. E Deus quer que as mulheres dele, as mulheres que ele levantou, sejam mulheres abençoadas, mulheres santas, mulheres cheias do poder de Deus. Amém? E Elias, amados, quando viu aquela situação de medo, ele foi para a caverna. Trazendo essa situação para a gente, quem já passou uma situação, quem já entrou na caverna algum dia? Só eu que entrei na caverna. Só eu que entrei na caverna. Né? As situações que se levantam nos levam para a caverna. E muitas vezes a desculpa que Elias deu, mas Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui o único que sobrei e agora eu estou sendo perseguido. Desculpas. E eu quero dizer que nos dias de hoje, muitas vezes temos dado desculpas religiosas para não estarmos aqui dentro e ficarmos dentro da caverna. A caverna tira a gente da presença de Deus. Tem pessoas e eu vou falar de duas situações. Existe aquela caverna que a pessoa está passando situação difícil. A pessoa está se achando um coitadinho. A pessoa está se achando injustiçado. Está se achando rejeitado. E aí a única coisa que ela quer fazer é se recolher, né? É se afastar. É esconder. Mas existe outro tipo de pessoa que vai para a caverna e aí Deus abençoa. E Deus começa a abençoar a vida da pessoa. A pessoa não tinha carro e tem. A pessoa não tinha casa e começa a ter. Portas de emprego, dinheiro chegando, né? Roupa. E aí você começa a comprar a roupa que você gosta, a marca que você gosta, o sapato que você quer comprar. Começa a provisão, e aí daqui a pouco a gente procura o irmão. Cadê o irmão? Na caverna. Na caverna. Sai da igreja, tá tudo bem, namorado chegando, tudo correndo muito bem, dinheiro na mão, né? A vida assim, como diz o povo, top na galáxia.
E aí, o que é que a pessoa faz? Cadê o adorador? Dentro da igreja. Para agradecer a Deus, né? Para dizer, para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Aí a gente passa o olho e procura. Aí depois tem um recadinho lá, pastor, eu não fui para a igreja porque eu fui jantar fora, né? E aí eu fui não sei aonde. Ah, pastor, eu estou final de semana numa casa de praia. Ah, pastor, são as cavernas, o diabo só tirando a pessoa da presença de Deus, enganando, porque acaba, amados. Quantas pessoas enganadas, enganando as pessoas, enganando, e daqui a pouco, a caverna. Você está lá presa a uma caverna. Sabe, nessa pandemia, uma amiga minha era casada e o marido na igreja, tudo. E aí ele saiu, começou a ganhar dinheiro, né, autônomo, e o negócio dele começou a ir de vento em polpa, né, que chama. E aí mudou o carro, carrão e tal, e se separaram. Ele não fez nem questão do apartamento que ela morava, porque já tinha dinheiro, ele estava bem. E aí, não, pode ficar, e se separou, e deixou ela com um apartamento, com os 2 filhos, mas não quis mais saber de Deus, só por aí gastando, né? Só ostentação, e ela orou tanto por ele, né? Ela estava até mendigando porque ele fosse ver os filhos, que ele não estava vendo os filhos. E aí veio a Covid. E sabe onde esse homem está agora? No cemitério. Veio a Covid, de repente, um homem assim, saudável, né? E tal, e veio, e ele foi para o hospital, e em pouco tempo aquele homem morreu. E eu estava conversando com o rapaz que era cunhado dele, ele disse assim, Edilma, que tristeza no meu coração, porque antes dele morrer, eu conversei com ele, e ele assim, né, ele mesmo, antes dele ser entubado, eu conversei com ele, e eu conversei com ele no celular. Tem uma mensagem até hoje, e ele disse assim, como eu estou arrependido de ter deixado a minha família, de não estar na presença de Deus. Só, amados, que foi tarde. Meu amigo disse que ainda conversou, ainda pediu para ele renovar a aliança com Jesus. Mas simplesmente veio a Covid. Ah, mas aí a Covid matou muitas pessoas. Mas, sim, mas o que eu estou dizendo é que não vale a pena a gente sair da presença de Deus. Muitos servos do Senhor morreram, mas estão na glória. Mas o que eu quero dizer, amados, que não tem lugar melhor do que a presença de Deus. O diabo hoje tem levado pessoas para cavernas, enganando com situações. Ah, saia da igreja, pare de estar na igreja. Você quer viver na igreja, você quer estar trabalhando na igreja com tanta coisa. Vá lá, trabalhe para você mesmo, no seu trabalho, e faça isso, e faça aquilo. Não fique gastando tanto tempo na presença de Deus, não. Tanto tempo na igreja, não. Amados, nós não perdemos tempo quando a gente vem para a casa do Senhor. Nós estamos ganhando conhecimento, nós estamos aqui, olhe, adorando ao nosso Deus junto com o povo de Deus. Eu estava aconselhando uma mulher, e ela me falando, eu deixei de ir para a igreja, porque meu marido, ele não gosta. Eu chegava em casa, e quando eu chegava em casa da igreja, ele reclamava porque eu estava na igreja. E eu fiquei ouvindo, até eu contando para Maurício, e ele disse, Edilma, você fez isso mesmo? Eu disse, fiz.
E eu disse a ela assim, amadas, como pastora, o que eu aconselho às mulheres é que as mulheres amem seus maridos, cuidem dos seus maridos, né? Tudo prontinho, comidinha feita, roupinha lavada, né? Aquelas que lavam os maridos, tudo prontinho. Mas nada impede você ir para a casa do Senhor. Se não der para você ir na terça, na quinta e no domingo, você veja o dia que você pode vir, mas venha. Deixa o maridinho lá, meu amor, olha, está aqui sua roupa, está aqui seu café, e eu estou indo para a casa de Deus. Pega a criança e vem para a igreja. Sabe por quê, amados? Nós estamos vindo para a casa do Senhor, aprender do Senhor, se fortalecer no Senhor. Ah, mas eu não gosto que você vá. Meu amor, eu estou indo para a igreja ouvir a palavra de Deus. Eu não estou indo para outro lugar. Se você quiser, pode me acompanhar e você vai ver onde eu estou. Entendeu, amados? O meu conselho é esse. E eu estava dizendo para ela, porque quantas mulheres, e muitas vezes as desculpas, e muitas vezes o diabo... Outro dia, uma mulher, antes de eu conhecer Maurício lá na minha igreja, eu líder das mulheres, e uma irmã chegou, tinha um pré-caju na época, e uma irmã chegou e disse assim, Edilma, olha, irmã Edilma, é o seguinte, meu marido, ele todo ano ganha não sei o que do camarote, né? Que aí é onde vem lá o pessoal, o camarote, e assim, eu tenho que ir com ele, porque eu sou a esposa dele, e aí eu tenho que ir, né? Porque eu não vou deixar ele sozinho. Eu disse, olha, minha irmã, eu não iria. Se ele quisesse ir, tudo bem, eu não iria. Mas você tem que fazer aquilo que você acha que você tem que fazer. Mas Edilma, eu não iria. Porque essa questão de dizer assim, eu vou acompanhar, porque fulano não pode ficar sozinho, porque fulano não sei o que, eu digo, eu não iria. Mas, tudo bem, você vá. E um dia, eu estava com o Mateus ali na Orlinha, tinha uma feirinha de muita coisa, eu disse assim, Mateus, vamos, que eu estou querendo comer uma coisa diferente, eu morando ali pertinho, aí eu fui. E era uma época de São João, época junina, né? E tinha lá umas quadrilhas, e tinha um forró, um palanque, um cara cantando tal. Quando eu olho, tá lá a irmã com a mini saia, topada, né, como diz a história, a irmã com aquela botona, ela bem bonitona, com a botona, uma mini saia, que se ela levantasse um pouco, a mini saia, né? E ela estava lá, e como se tivesse... Então, amados, sabe o que é isso? São situações, são desculpas religiosas. Na realidade, a pessoa queria estar lá, queria estar desfrutando daquela situação e simplesmente vai colocando desculpas. E muitas vezes nós somos enganados com essas situações que levam você para a caverna. Ah, mas eu vou porque é assim, sabe? Eu vou porque está acontecendo isso. Eu vou por isso, eu vou por aquilo. Né? Você sempre vai colocando, quando na realidade, muitas vezes o desejo está dentro de você. E aí você quer ir porque você tem a vontade de ir. E aí tem um coleguinha seu e diz assim, fulano, vamos, olha, tem um barzinho ali, os homens, eu estou falando para os homens agora. E aí vamos lá, tem um barzinho, vamos conversar, tal. Aí você, o engano, aí diz assim, não, eu vou conversar com fulano, porque de repente eu posso ganhar ele para Jesus. Então eu vou lá. Isso são enganos, pensamentos enganosos. Você não precisa estar lá para ganhar ele para Jesus. Fale de Jesus em outra situação, chame ele para a igreja. Mas dizer que você tem que ir lá para você ganhar ele para Jesus, não, amados. Então, são situações que a pessoa vai se envolvendo, aí festas mundanas, situações que você... Várias situações que você é convidado. Por quê? Porque para o mundo é normal. Outro dia o pastor me disse assim, Edilma, uns colegas meus de muito tempo, quando eu era bancário, e aí passaram uma mensagem para mim, não foi, amor?
passaram uma mensagem para mim, convidando a gente para um encontro, só que não pode ir as esposas. Só pode ir o grupo, né? Só pode ir o grupo. Na realidade, eu vejo assim, como aconteceu, acho que há um ano atrás, a minha turma que se formou, todo mundo se juntou e teve um encontro no salão de condomínio. E o curso que eu fiz só tem mulheres. E foram 20 anos que a gente estava completando, né, de formadas. E foi lindo o encontro, né? Maurício foi, ele me levou. Mas, na realidade, não tinha homens, era só mulheres lá, né? Não tinha nenhum homem. Só que, nesse caso, ele disse, vai ser à noite. E aí, vai ser num bar, né? Não era num bar, mas... Aí, num bar... Aí, quem era que ia entender? Pastor Maurício lá, aí alguém passando. Quem era que ia entender que o pastor Maurício estava lá, numa festa de reencontro de amigos? Por isso, amados, que nós temos que vigiar. E a gente não tem que colocar esse engano. Aí, não, para resolver tal situação, eu vou porque meu marido, eu vou por causa disso. Vocês estão entendendo? São desculpas, são situações para tirar você da presença de Deus. Para tirar você, levar você para esse tipo de caverna. Há uma caverna para aqueles que estão se sentindo tristes com alguma situação, muitas vezes com sintomas da depressão. Mas eu quero dizer a vocês, a palavra de Deus diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E foi isso que Deus falou para Elias. Elias, saia da caverna, Elias. Porque você tem que ungir rei, profeta. Né? Você tem que enfrentar Jezabel. Amados, as situações se levantam na nossa vida, não é para a gente esquecer, não. As situações se levantam na nossa vida para a gente enfrentar, a gente orar e a gente ver aquela situação resolvida. A gente não pode fugir, não. Como ser humano, é claro que nós temos os nossos dias de fraquezas, de tristeza, mas a gente não pode ficar nessa situação. Você pode passar por essa situação, mas você não pode ficar. Entendem? Vocês não podem ficar. E o Senhor está dizendo hoje, saia da caverna, porque eu tenho coisas grandes e firmes para você. Eu quero mudar a sua vida, mulher. Eu quero mudar a sua vida, homem. Eu quero você sendo bem-sucedido, casamentos abençoados, homens e mulheres chegando na igreja, mulheres casando, mulheres na presença de Deus, homens na presença de Deus, sabe? Famílias estruturadas, famílias abençoadas, porque muitas coisas, amados, e se as famílias não estiverem estruturadas, a igreja sofre. A igreja sofre, porque se lá seu casamento não está bem, isso vai influenciar aqui dentro. Até para você orar, para você adorar a Deus. Como é que você vai estar na presença de Deus se você não está bem na sua casa? Se no seu lar está acontecendo tantas coisas. No seu relacionamento com seu marido, com sua esposa, com seus filhos. Na sua vida financeira. Mas só o que é que acontece? Você vai entrando na caverna. Vai entrando na caverna, mas Deus nessa noite está dizendo assim, saia da caverna. Saia da caverna porque eu tenho milagres para fazer na sua vida. Sabe o que aconteceu? Jezabel foi destruída. Ela se levantou contra um homem de Deus, um profeta de Deus, amados. Uma mulher que adorava a demônios. E a gente sabe que quem prevalece é o poder do Todo-Poderoso. E na sua vida hoje, Deus tem grandes coisas para fazer. Deus tem grandes coisas para fazer.
Deus quer que você saia de todos esses tipos de caverna. Mas Deus, para entrar na presença dEle. E não se engane que o propósito do inimigo hoje, existe um reino espiritual, sabe? Demônios sendo ordenados para dizer, tire aquele da minha presença. Comece a enganar. Comece a trazer coisas, a mostrar coisas, a trazer situações. Aos solteiros, as gatinhas, as mulheres, né? As mulheres aí todas sensuais. Chame a atenção. Comece a chamar a atenção dos homens, né? Aí as mulheres também. Homens bombados. Homens que... o crush, né? Crush. E aí que vai no seu ouvido com tantas situações, daqui a pouco aquela mulher de Deus, que Deus está querendo abençoar, trazer um casamento abençoado, aí daqui a pouco o crush vem e pega aquela mulher, e daqui a pouco aquela mulher está tendo relações sexuais fora do casamento, aí entra no pecado. Aí o homem casado, muitas vezes no trabalho, seja em qualquer situação, começa a amizade com mulheres. Não é nada demais, é uma amiguinha. Tudo o diabo enganando, e você, né, com a boca aberta, sem saber. E o diabo enganando, para destruir o seu casamento, colocando a Jezabel para destruir o casamento. Às vezes a mulher está lá no trabalho, aí os colegas de trabalho dizem assim, é bonita, viu? E cheirosa, mais cheirosa do que muqueca de arraia. Alguns dizem bem assim, cheirosa, bonita. Aí começa a falar aquilo que você quer ouvir. Porque em casa você não está ouvindo, o diabo está lá vendo, o inimigo está lá vendo. Você não está ouvindo em casa. Aí ele levanta um lá no trabalho, ou em outra situação. Aí uma colega de trabalho, mulher, a sua vida é só de casa para a igreja? Só de casa, onde é que você vai arranjar um marido desse jeito? Só se você casar com um homem que conta água, com que entrega água, o homem que vai contar energia. Aí começa aquelas brincadeirinhas. Menina, olhe para isso, veja quantos... Vamos sair, o que é que tem no barzinho? O que é que tem no boteco? Agora a moda é boteco, né? O que é que tem no boteco? O que é que tem? Aí começa tudo isso. O que é que tem? O que é que tem? Daqui a pouco, em vez de você estar aqui no culto, aí você está lá. Tudo isso, amados, são mentiras que o diabo coloca. São situações, enganos, amizades, várias outras situações. E você, muitas vezes, entra lá na internet, daqui a pouco surge uma situação e você diz assim, mas o que é que tem? O que é que tem? Aí começa a namorar, o rapaz não é da igreja, aí faz aquele convite, vamos para o motel? Você já é livre, como eu era antes, né? Você é livre, você já tem um filho. Esse negócio vai o quê? Quem é que vai querer namorar com você? Você pensa que vai ser aquele namorinho, é? Não, minha filha, hoje em dia, conversou, gostou, cama. Aí, a mulher que não está ligada, aí diz assim, é mesmo. Eu na igreja não vou arranjar ninguém. Lá na igreja de Atos, os homens todos casados, né? Vou perder tempo, aí você é tragada. Pensa que está se achando, mas está caindo no engodo do diabo. Mas, amados, em nome de Jesus, eu declaro mulheres abençoadas nessa igreja. Mulheres sábias, mulheres inteligentes, homens sábios, homens inteligentes. Um povo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus continue nos abençoando. E que você seja um Elias, aquele homem com características de Elias. Pastor, veja meu horário, já estou encerrando, já estou perto do fim, como diz o pastor Maurício.
Deus quer que você seja íntegro, humilde. Deus quer que você seja um homem que cada vez mais deseja a presença dEle. Vamos ficar de